palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, terça-feira, 8 de novembro de 2022, eu sou João Batista, essa é a Palavra de Esperança. Hoje nós estamos no 12º dia, transformando maldições em bênçãos, baseada aí no livro do Padre Marlon Musso. 12º dia, o tema: transformando maus agouros em boas notícias. Obrigado a todos que já estão inscritos no canal, já somos mais de 2.000 pessoas com essa possibilidade de nos unir e rezarmos e nos colocarmos por inteiro na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, que nesse 12º dia você, aí junto com a gente nesse canal, você possa nos ajudar compartilhando, curtindo e fazendo com que essa mensagem chegue a muitos corações, para que com a graça de Deus possa acontecer muitas libertações. Quando nós falamos de mal agouros, nós estamos falando de maus pressentimentos, de notícias ruins. E nós sabemos que existem pessoas que são aficionadas, têm fixação por notícia ruim, elas são para-raio do que não presta. E muitas das vezes, quando você está, às vezes, num dia legal, num dia bom, num dia cheio de paz, você encontra com pessoas que, de repente, você sai da conversa carregado. Porque só trazem aquilo que não presta. Meu Deus, como é difícil. E, além disso, muitos desses mal agouros são relacionados a superstições. E aqui estão ligados aquelas coisas ignorantes relacionadas a gato preto, a passar debaixo de escada, a sexta-feira 13. Muitas dessas coisas também estão ligadas a essas pessoas que têm essas sensibilidades, só que supersticiosas, de uma forma que estragam até mesmo a sua espiritualidade e prejudicam aqueles que estão à sua volta. A palavra de Deus diz em Isaías 52, versículo 7, como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião, teu Deus reina. A palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, a paz. Como é admirável aqueles que, mesmo estando em meio a tribulações, são capazes de trazer a boa nova, são capazes de trazer a boa notícia e fazem a diferença positiva na nossa vida. Pois bem, eu usei da palavra de Deus, que é muito clara para nós, sobre aqueles que trazem boas notícias, e falei a respeito daqueles que trazem os maus agouros, os maus pressentimentos, as más notícias. O tema é transformando maus agouros em boas notícias, ou seja, nós temos que ser aqueles que capaz de transformar aquilo que é negativo, ou seja, daquilo que é negativo a gente tira algo bom. Esse é aquele ou aquela que faz esse milagre acontecer, transformar coisas negativas em coisas positivas, ou tirar daquilo que é negativo coisas boas. Olha, aqui o Padre Marlon diz o seguinte: quem aguenta 5 minutos de conversa com uma pessoa que só traz notícia ruim, parece até que a presença dela atrai desgraça. Cá entre nós, já é boa notícia não cruzar a rua com um mau agoureiro, ou dele não receber nenhum telefonema, e-mail, mensagem no WhatsApp, ligação. Preste atenção nessa história que o Padre Marlon conta aqui. Conta-se que em certa noite de 1560, no condado inglês de Lincolnshire, um gato preto foi ferido a pedradas. Encurralado, refugiou-se na casa de uma velhinha que costumava dar abrigo a gatos de rua. No dia seguinte, a senhora também apareceu machucada. O povo concluiu que ela era uma bruxa e o gato era seu disfarce noturno. Quando eu era criança, as bruxas eram feias e temidas. Hoje viraram boneca para as garotas. Isso aqui é frase de Padre Marlon e eu entendo com clareza o que Padre Marlon está dizendo.
são aquelas situações que o mal ele se disfarça. Ontem não, no domingo, nós estávamos reunidos alguns amigos e nós ainda conversávamos. O mal está tão disfarçado que em filmes, em séries e até nos desenhos, nós estamos começando a torcer para que o mal vença. Gente, cuide das suas crianças, cuide da espiritualidade sua, de sua família, porque o mal está tão bem disfarçado que ele está se fantasiando de algo muito belo para seduzir e enganar. Escute, o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 2115: Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos, mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se com confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro e em pôr de parte toda curiosidade. Deus pode revelar? Pode, porque Ele é Deus. Ele pode usar de alguém? Sim, desde que aquilo seja um alerta, uma profecia, como tantas que nós vemos, por exemplo, o profeta Isaías, no profeta Jeremias e tantos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías, quando ele profetiza que uma virgem conceberia e daria à luz ao Emanuel, Deus conosco. Isso é uma profecia que cumpriu-se tantos anos depois que Isaías proclamou em nome do nosso Deus. Então, Deus pode usar desses profetas? Pode, e se Ele quiser, Ele faz e revela. Agora, Deus não é aquele que usa de pessoas para revelar o mal, o sofrimento, a dor. Ele pode trazer alertas através, como por exemplo, de tantas revelações nas aparições de Nossa Senhora. Agora, trazer coisas sombrias sobre a vida pessoal e particular de uma pessoa, isso já não é revelação do Senhor Deus. Quem procura esses lugares para fazer esse tipo de adivinhação, querendo antecipar as coisas do futuro, muito cuidado. Você pode estar atraindo para a sua vida um peso, uma dor, algo muito negativo. Sabe por quê? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, se era agora que ele iria restaurar toda a terra, ele fala: não compete aos homens saber aquilo que está somente no coração de Deus. É Deus que revela e é Deus que sabe todas as coisas. Nós não podemos antecipar aquilo que só está nas mãos de Deus. A profecia cristã, ela é um anúncio da palavra de Deus, que é fonte de bênçãos e santidade. E a denúncia da palavra do inimigo de Deus, fonte de maldições e pecado. Ouviram bem? A profecia cristã é um anúncio da palavra de Deus, fonte de bênçãos e santidade. E a denúncia da palavra do inimigo de Deus, que é fonte de maldições e fonte de pecado. Então a palavra ela tem esse efeito de ser fonte de bênção, fonte de santidade, e é ao mesmo tempo a denúncia da palavra das trevas, da palavra do inimigo de Deus, que é fonte de maldição, que é fonte de pecado. Por isso que é um combate espiritual que é travado a todo instante. Por isso que nós temos que rezar muito para transformar as maldições em bênçãos. Nós estamos em um combate espiritual e nesse território espiritual somente a graça de Deus para nos sustentar e nos conduzir. Ainda diz o Catecismo da Igreja Católica, também no parágrafo 2117, que todas as práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude de religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer o mal ao outro ou quando recorre à intervenção dos demônios. Não é o João Batista que está falando, é a Igreja Católica no seu catecismo no parágrafo 2117. Cuidado com essas práticas ocultas, cuidado se você já procurou lugares assim, se você já viveu nessas realidades. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer uma boa confissão e a se libertar de todas essas amarras de uma vez por todas. Nós vamos rezar agora a oração, que inclusive está aqui no livro do Padre Marlon Múcio, concluindo o 12º dia
transformando maus agouros em boas notícias, em notícias boas. E aqui ele vai conduzir uma oração de renúncia. E eu quero dizer que nós não renunciamos pessoas, renunciamos a práticas, porque senão a gente vai começar a imaginar que a gente tem que renunciar a pessoas. Não, pelas pessoas a gente reza pela libertação e pela cura. Renunciamos às práticas de todo o mal. Repitam comigo, é a oração do Padre Marlon Múcio, ele que está rezando aqui no seu livro. Eu estou junto com vocês nesse combate. Eu renuncio à adivinhação e aos maus agouros, à magia negra e a todo tipo de magia, à heresia, à blasfêmia e ao satanismo, à bruxaria, ao voodoo, ao espiritismo e à evocação dos mortos, aos curandeiros e às benzedeiras. Eu renuncio à contaminação pela ingestão de alimentos e bebidas oferecidos em lugares onde Jesus não é o Senhor. Renuncio às consagrações, às oferendas, às preces, às amarrações, às incisões e às operações espirituais feitas nesses lugares. Jesus é o meu Senhor. Amém. Repita, Jesus é o meu Senhor. Repita agora dizendo para a tua casa, Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor da minha história. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua bênção, que ela cele em nós toda a graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Forte abraço a todos e que o Senhor Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.